sem a pressão da dissertação, na sua opinião, teve interferência ou não teve interferência? Ah, eu acho que rola, assim, uma intervenção, porque como é que pode? Tipo, sabe, eu não sei, às vezes eu fico pensando se eu fico muito na loucura conspiracionista e se eu não sou, tipo, eu não sei se vocês se questionam isso também, se eu não sou, tipo, a ala olavista da esquerda, que fica, tipo, sabe? Mas aí eu lembro que existe o PCO e o PSTU e eu fico um pouco mais tranquila. Com todo respeito ao PCO e ao PSTU, mas assim, eles gostam bastante de uma linha mais doida, assim. Já. Mas é isso. Às vezes eu fico pensando, será que eu tô sendo muito conspiracionista, sabe? Será que eu tô viajando na maionese aqui? Será que eu tô, tipo, é óbvio que existe uma relação, tipo, sei lá, o pessoal fala que o Lula tá no poder até agora, sabe? Aí já é demais. Então, tem um povo, eu não sei se vocês, desculpa, fugindo completamente do assunto, mas tem um povo que tá tipo, apoiando o Danilo Gentili para presidente. E aí, eu tô num grupo, eu adoro esses grupos de política meio aleatórios que eu entro. Aí eu entrei num grupo que o povo começou a se infiltrar nesse grupo do Danilo Gentili. E eles ficam mandando as coisas que o pessoal tá falando por lá. E aí tem uma que os caras falam assim: só não vê quem não quer, o Lula é que tá no poder até agora, não sei o quê. E daí eu, tipo, Ai, gente. gente. Aí às vezes eu fico pensando: será que eu tô sendo essa pessoa? Só que do outro lado, sabe? Mas eu acho que não, porque não é possível, sabe? Tipo, os caras, sei lá, teve. Olha, o que eu acho que aconteceu foi o seguinte: a gente tinha uma, uma contestação clara, né? Tipo, a hegemonia, e não era só do Brasil, né? Tipo, teve Honduras antes, né? Em 2009, em 2006, não, 2009, foi mal. Honduras foi 2009, aí teve o Paraguai em 2014, Brasil em 2016. Nisso também já tinha um monte. Tipo, eu fiz a conta quando eu fiz o TCC, e tipo, foram 15 governos à esquerda, assim, né, na América Latina, tipo, começaram a aparecer nos anos 2000, assim. A partir dos anos 90, por causa da Venezuela, tal, o Chaves entrou lá, acho que era no final dos anos 90. Mas, enfim, rolou uma onda, assim, né? Que o pessoal chama de onda rosa, tarará, tarará. E isso em si já seria uma contestação, né? A noção, né? Digamos assim, o epicentro do capitalismo no mundo, né? Sendo aí, tipo assim, se os caras não conseguem manter a linha ideológica dentro do próprio quintal, digamos assim, né, que seria a gente, né, a América, de uma maneira geral, tipo, as Américas, se os caras não conseguem manter a ideologia deles, tipo, forte nesses lugares, enfim, isso sinaliza de alguma maneira uma fraqueza para eles. Ou, enfim, isso desperta uma necessidade de fazer alguma coisa em relação a isso, né? Porque eu não sei se é muito gramsciano da minha parte, mas eu acredito que a ideologia seja uma coisa muito importante, assim. E tem um pessoal que fala, não sei o que, escola sem partido, tarará, mas isso não existe, né? Digamos assim, não tem como você ter uma escola sem partido. Ou você vai ensinar o teu filho a agir de uma maneira e, tipo, de acordo com preceitos, sei lá, de uma visão X, digamos, se você é evangélico e você quer passar a ideia de que, sei lá, o mundo a Terra é plana e foi Deus que criou, e Deus criou o homem e a mulher, e o homem e a mulher têm que casar e reproduzir, e é isso. E é o homem e a mulher, não pode ser mais nada, não sei o quê. Isso já é uma visão ideológica, certo? Então, assim, eu não acredito que eu, se eu fosse professora, seria capaz de dar uma visão imparcial. Assim como eu não acredito que jornalista nenhum consegue dar uma visão imparcial. Porque, enfim, a gente sabe que, por mais que o jornalista quisesse dar uma visão imparcial, a gente tem as pressões editoriais e, enfim, do poder econômico, blá, 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 blá. Então, eu acho que a imparcialidade, ela não existe. E você ter o controle da ideologia do ponto de vista de
você está no poder. Então, você consegue, por exemplo, o que o Bolsonaro está fazendo agora, né? Tipo, tirar a concessão, querer caçar a concessão da Globo, querer caçar, tipo, tirar a verba publicitária da Globo, ou qualquer coisa do tipo, sabe? Que, enfim, o PT nem fez isso, honestamente, talvez devesse ter feito. Talvez. Porque se logo depois eles começaram a ser perseguidos pela mídia da maneira como, enfim, já era, né? E é aquilo que a gente brinca, né? Ah, imagina se o Lula tivesse no poder agora, ia estar todo mundo vacinado e a Veja ia estar fazendo uma matéria de será que vacinamos demais? E esse tipo de coisa, né? Então, assim, eu acho que do ponto de vista não. E isso. E não foi só, tipo, vários governos de esquerda chegaram no continente. Foram vários governos de esquerda chegaram ao continente e esses governos de esquerda entendiam que eles precisavam se unir e criar espaços de articulação que não envolvessem os Estados Unidos, como, por exemplo, a Unasul, o Mercosul, e esse tipo de coisa foi sendo reforçada. E aí, por exemplo, sei lá, o Brasil começa a apostar em infraestrutura no Porto de Mariel, em Cuba, sabe? É uma coisa assim. Aí já começa a entrar muito, já chega muito perto dos caras, assim, cutucar onça com vara curta, assim. Eu não discordo do Porto de Mariel, acho que, enfim, seria importante para a gente, até para o Brasil seria interessante comercialmente ter ali um lugar para parar, perto do, enfim, um lugar de abastecimento que pudesse usar e tal. Mas bem perto do canal do Parabá, ou eventualmente o canal da Nicarágua, e também bem perto dos Estados Unidos, o que, enfim, é relevante. Mas, assim, e não é uma coisa do tipo, esses 15 governantes aí de países da América Latina, eles estavam querendo fazer a revolução. Tipo, nem todo mundo era o Chaves, nem todo mundo fez uma estatização do petróleo e tal. Apesar de que a gente teve, sim, o regime de partilha da Petrobras, né? A coisa quando a gente descobriu o pré-sal, a primeira coisa que se fez foi criar um regime de partilha. Quando descobriram tal, o pré-sal, não sei o que, o Lula apareceu lá e falou, não, mas o pré-sal é nosso, o pré-sal é nosso e vai ser nosso, a gente vai fazer um regime de partilha, e é isso. E isso, com certeza, de alguma maneira, vai criando esses pequenos atritos e tal. E, enfim, mas não foi nenhuma coisa muito radical. Nenhum país fez coisas assim, quer dizer, não nenhum país, mas assim, a Venezuela ficava batendo de frente bastante, né? E a Nicarágua até também, mas o Brasil não fez uma coisa muito radical. Não foi uma coisa assim, vamos tomar os meios de produção e, sei lá, mudar completamente a nossa. Até pela nossa história conservadora demais, né? Foi um progressismo conservador, assim, em parte. Sim, completamente, assim. E inclusive me criticaram muito, né? Na dissertação, a minha banca criticou que teve lá, acho que na conclusão, ou na parte que eu falo, que eu começo a falar do Brasil, eu falo que o PT é de esquerda, e, enfim, vem de uma linha de populismo, né? De governos populistas, neopopulistas. E aí criticaram, algumas pessoas criticaram pelo uso do termo populista geralmente ser usado de uma maneira pejorativa, né? O que para mim não é. Eu uso populista do tipo, populista, sei lá, Nestor Kirchner, populista. O pessoal chama de populista, populista. O Vargas era populista, populista, enfim. Não, eu não falo isso de uma maneira pejorativa, mas uma linha de. A minha ideia foi falar uma coisa mais nacionalista, menos alinhada, enfim, nessa linha. Mas, enfim, criticaram isso e criticaram eu ter chamado o PT de esquerda, porque um dos meus avaliadores é um amigão meu, Jaime. Ele é bem marxista. E ele é o cara que critica o PT, que fala que o PT devia ter feito mudanças mais estruturais e tal. E, enfim, que o PT, na verdade, seria um governo de centro-esquerda, né, no máximo. O que, enfim, faz algum sentido, mas dentro das nossas possibilidades, ainda mais agora, né, no cenário que a gente tem, o PT acaba sendo empurrado para uma extrema esquerda, o que é absolutamente bizarro, né? Mas assim,
a régua da coisa completamente alterada, né? Mas eu vejo, sim, que existe entendeu? Porque eu acho que é tanta coisinha que vai acontecendo, a gente vai mexendo em petróleo, né? A questão do pré-sal. A gente vai mexendo no direito dos caras explorarem aqui. Todo mundo que já teve aula com o Metri assistiu as Sete Irmãs, né? E sabe muito bem que, tipo, com petróleo não se mexe, assim, basicamente. Porque é uma coisa que é muito importante e está na base da estratégia assim, estadunidense, de uma maneira geral. Enfim, fora que... E eu uso o Speakman, né? Que é, tipo, o maior estrategista estadunidense até agora. Inclusive, ele é tão importante que o Kaplan fez um livro, né? Sobre fazendo uma revisão, assim, do Speakman, né? Que é aquele... A Vingança da Geografia, né? E o Kaplan enfim, até hoje ele é CEO da Eurásia, que é uma das maiores consultorias políticas aí que a gente tem no mundo. E o cara, assim, ele bate em cima do que o Speakman falou em 1942, assim. Então, assim, pode parecer assim, nossa, Joana pegou um negócio de 1942, tipo, para embaçar um negócio que aconteceu, tipo, ontem, sabe? Não pode. Tantos presidentes, né, entraram e saíram dos Estados Unidos, e tanta coisa mudou, e ela tá usando um negócio de 1942. Não, é porque, tipo, tem um cara em 2000 e poucos, assim, nem lembro a data, honestamente, mas, assim, o Kaplan tá aí, enfim, falando disso até hoje, enfim. Eu já peguei outras... Eu comprei uma revista, Exame CEO, que dizia a mesma coisa, assim, e o Kaplan aparecia lá falando também e tal. Então, não é uma coisa que, tipo, datada, né? É uma visão que continua e persevera aí, tipo, e é a base da estratégia dos Estados Unidos, né? Colocar a América Latina como uma zona de influência que tem que estar sob controle, que tem que né, ressoar os ideais dos Estados Unidos. E do ponto de vista geopolítico, você pegar e falar assim, seguinte, a gente tem uma reserva gigantesca de petróleo aqui e, tipo, vocês não vão entrar sozinhos nessa, vocês vão ter que fazer com a Petrobras, sabe? Porque senão vocês não exploram, e é isso, ponto. Lendo a dissertação sua, percebi uma coisa que eu nunca tinha tentado. A reserva da Venezuela é maior que a da Arábia Saudita. E aí você coloca o Speakman, que é uma teoria atemporal, norteadora da política americana, similar à doutrina Monroe, que é a América dos americanos. É bizarro, né? E é isso, a doutrina Monroe, tipo, ela é reeditada, né? Tipo, toda vez aparece uma, né? Por exemplo, o que eu coloco lá, a doutrina Bush, é isso, uma reedição da doutrina Monroe. Isso ainda tá sempre no ideal dos caras, os caras pensam assim. Tudo que... É isso que a gente estava falando agora há pouco, né? De ideologia. Eles foram ensinados assim, eles foram ensinados que eles são, tipo, predestinados, eles são os caras mais importantes do mundo, eu não vou aprender nenhuma outra língua, porque o inglês é a língua mundial, sabe? E é isso, enfim. E aí você chega e confronta essas ideias, confronta isso de uma maneira tão óbvia. O que eles fazem? Eles falam assim, é o seguinte, o Departamento de Justiça vai colaborar ali com essa operação, essa Lava Jato aí, tá aparecendo, o negócio tá na mídia, o pessoal gosta, vamos botar para colaborar, por que não? Tipo assim, eu fico imaginando qual seria, porque o que eu estou trabalhando atualmente, eu estou trabalhando com política, né? E algumas vezes o que assim, eu ainda não faço lobby, mas eu gostaria de fazer. E não lobby sujo, né? As pessoas também têm uma noção muito suja de lobby, assim, tipo, lobby. Não. Lobby é uma coisa que você pode fazer pro bem e pro mal, assim, sabe? Você pode, enfim, fazer caixa 2 com lobby, sei lá, fazer lobby para caixa 2 e não sei o quê, ou você pode fazer lobby para uma empresa que está te pagando, para você ir lá e falar assim, olha, é o seguinte, eu estou representando essa empresa e, tipo, acho que você devia apoiar tal projeto de lei por isso e aquilo, entende?
Então, eu fico pensando, desse ponto de vista, o que um estrategista, né, estadunidense pode ter pensado, tipo, qual é a nossa oportunidade? Onde é que a gente entra aqui? Como é que a gente chega lá e faz que a gente muda a coisa para o jeito que a gente quer que seja? Como a gente faz isso? Né? A Lava Jato está lá, né? Esse negócio da corrupção pega muito bem na América Latina, tanto que é um mote de quase todo lugar que vocês vão ver, assim. Você olha qualquer país da América Latina, o pessoal vai dizer, esses corruptos, esses políticos corruptos, eles são ratos, não sei o quê. É sempre assim. Eu fui para a Colômbia, eu fiz o intercâmbio lá da ESEC na Colômbia, absolutamente questionável, mas, enfim, uma experiência da mesma maneira. E eu conheci muitas pessoas lá e eu fiquei na casa de um pessoal e eu chamo eles de irmãos, eles, tipo, os meus dois hosts, né, de irmãos até hoje. E aí eu converso muito com eles, assim, e eles falam sempre a mesma coisa, assim, que a gente tem aqui. A imagem que a direita planta lá é igual à imagem que a direita planta aqui. E quando eu fui ver o documentário de Honduras, é a mesma coisa. Eles pegam os motes de tipo, esses corruptos, o cara é corrupto, não sei o quê, vamos acabar com a corrupção no país, vamos. A família, Deus e não sei o quê, a marcha da família tradicional hondurenha e não sei o quê. E é sempre a mesma coisa. Porque é o tipo de coisa que ressoa em populações, né, bem conservadoras, que são as nossas, né? As populações latino-americanas, elas costumam ser bem conservadoras, assim. Então, salvo as raras exceções, assim, é um discurso que pega, né? E o discurso da corrupção super em alta sempre, sempre. Os caras em 64 deram um golpe aqui com o discurso da corrupção, em 2016 é a mesma coisa. É cíclico, né? É engraçado. Vai e volta. E é tipo, a gente estava aqui em 64, olha a gente aqui de novo em 2016. E, enfim, Deus me livre acontecer de novo, mas vai saber, né? Até o terror comunista. Tudo é cíclico, desde até mesmo essas doutrinas deles, e até por isso que não é datado, né? Os caras estão desde o seu início pensando de uma maneira e botando as diretrizes da política externa e da maneira deles agirem da mesma forma desde aquela época e vão continuar assim, tudo sempre para garantir seus próprios interesses. E o que eu achei interessante também foi que o que não deixa parecer que é conspiração é porque você faz uma análise em 3 níveis. E esses 3 níveis, eles o porquê que eles o porquê que é interessante para eles agir aqui, né, dessa maneira, desse golpe. Né? Toda a tua análise que você fez em relação à China, à Rússia, e até mesmo em relação à política externa brasileira, que estava em alta naquele momento, eu sou fã do Celso Amorim, né? Política externa ativa e ativa total. Então, é realmente isso. Eles se sentiram ameaçados dessa maneira e quiseram agir para poder voltar ao status quo que beneficiava eles. Sim. Ser estudante de RI é realmente ser fã de Celso Amorim, é uma coisa assim impressionante. Não existe. Você fala assim para o pessoal de RI, você fala, gente, o Celso Amorim, todo mundo, o Celso Amorim. É a nossa geração, Total. Nossa, saudade. Uma vez eu encontrei ele num café, quase pedi um autógrafo, mas eu fiquei, será que é muito deselegante? Acho que é muito deselegante. Eu devia ter pedido um autógrafo. De repente não tem outra oportunidade. Tirar uma selfie, estava resolvido. E o que você está falando de teoria conspiratória, eu acho que o que não deixa a gente ter essa sensação, no final das contas, é que é tudo documentado por eles próprios. Então, tipo assim, Sim. é amplamente documentado tudo que eles fazem, o que eles fizeram, as pretensões dele para o futuro. Então, tipo assim, a gente só junta os pontos, né? Eles mesmos formam a teoria. Sim. Eu tentei pegar também, eu tentei não usar muito. Quando eu comecei a fazer o TCC, eu falei pro Matt, nossa, eu quero usar Brodel. Aí ele falou, cara, o Brodel não é muito bem visto na academia, não. Ele é meio visto como um conspiracionista, tal. Acho que
Não sei se é uma boa ideia você usar o Brodel. O cara já tem a fama. Então, a minha ideia era pegar justamente, tipo, as coisas deles, assim, tipo, dizer assim, olha, vocês estão falando isso, que vocês fazem as coisas dessa maneira. Então, eu estou dizendo que vocês estão fazendo as coisas dessa maneira, assim, corroborando, né? Porque era uma preocupação minha ficar uma coisa conspiratória desde esse momento que eu falei com o Metri, ele falou, o Brodel é um cara meio mal visto na academia. Eu fiquei, poxa, eu queria muito usar aquele conceito dele de, tipo, capitalismo como jogar fora das regras mesmo, sabe? Como cambalacho, que é a expressão do Metri, ele sempre usa essa expressão e fica na cabeça, cara. Capitalismo é cambalacho. E aí eu queria usar essa noção, mas o Metri falou, melhor não. Aquele jeitão dele, não, melhor não. O Brodel não é muito bem visto na academia. Consegui ali falando. O que você fala. Fala em conspiração e tem Snowden na parada, né? Sim, sim. É muito difícil, assim, dizer que não aconteceu, não tem uma influência, né? Você tem todos os presságios de que isso vai acontecer, de que vai, né? Os caras estão falando ali o tempo todo que, tipo, não pode insurgir um poder, não pode insurgir nada nesse espaço que conteste a gente. E aí insurge alguma coisa que contesta eles. Acontece alguma coisa que tira esse poder que, enfim, contestava de cena, e aí eu vou dizer que não existe, não rolou uma interferência, porque se eu fosse Estados Unidos, eu ia intervir. Até porque no momento tinha muita coisa acontecendo, né? Não era simplesmente só o Brasil. Tem China, tem Rússia, igual você cita na sua dissertação. É toda uma dinâmica de equilíbrio de poder e equilíbrio de ameaça que movimenta toda uma política internacional e que, se a gente parar para poder reparar, que a gente tem muito essa visão de que a gente está na periferia do sistema, né? De que a gente não é um ator que é relevante, mas, na verdade, quando você para analisar os atores que seriam relevantes, a gente tem muita importância para eles nesse sentido, porque para eles é justamente isso que o Marco falou, China e Rússia, e eles estão cada vez mais, os Estados Unidos estão cada vez mais perdendo esse protagonismo. Já assisti várias palestras do SEBRE, inclusive, em que a gente debatia essa questão do poder dos Estados Unidos, se realmente a gente estava caminhando para um mundo totalmente multilateral, ou se a gente já estava perdendo, e os Estados Unidos perdendo essa hegemonia, ou se os Estados Unidos ainda tinha fôlego para conseguir. Então, assim, é totalmente válido isso. E a conspiração não funciona nesse argumento, porque tem todo esse embasamento realista, né, de Henri, que a gente tanto fala mal, mas a gente não consegue usar outra para explicar. É exatamente isso, cara. Eu cheguei na dissertação, no mestrado, aquela, sabe a pessoa, eu não sei se o Marcos está nesse momento, e se você tiver, me desculpa, eu vou cortar sua onda um pouco. Você chega pensando assim, cara, eu vou aprender muito, eu vou, sei lá, expandir minha cabeça enfim, e eu vou aproveitar muito o mestrado e vou conseguir fazer aquele negócio que eu não conseguia. E, para mim, o negócio que eu não conseguia era ligar o marxismo à geopolítica. E até tem o Hilferdin, até tem, tipo, algumas... Eu tentei fazer isso em algum momento, mas é um mestrado de 2 anos e a gente não entende o quanto 2 anos é muito, muito rápido. Eu queria usar os dois juntos, eu queria pegar, tipo, noções da geopolítica e juntar com o marxismo. Só que não dá, porque a geopolítica é uma parada tão realista que assim, é uma grande armadilha para você sair do realismo falando de geopolítica. Nossa, assim, se vocês conhecerem alguém que faz bem isso, eu tô louca para conhecer, assim, eu quero muito ler essa pessoa e estudar muito essa pessoa. Quer dizer, agora não, mas assim, talvez no futuro próximo. Porque eu não tenho tempo para isso agora. Eu gosto dela que ela é muito sincera, sempre foi. Mas é isso, tipo, a gente pensa que a gente vai fazer acontecer e no final das contas a gente
Vou usar o realismo mesmo, tá aqui, é fácil, tá Consegue ali. revolucionar o mundo em 2 anos. É muito difícil. E é triste, cara, porque eu queria. Uma coisa que eu até comentei com os meninos foi que, assim, foi bem na tua introdução mesmo, e uma coisa que depois do que eu terminei de ler, eu fiquei com dúvida no início, mas depois ficou mais claro para mim. E aí eu até não tive mais essa dúvida. Mas acho que em algum momento aqui você fala que a gente, né, não só o Brasil, como a região sul toda e a América Central também, a gente não tem uma certa independência em relação aos Estados Unidos. E meio que, me corrija se eu estiver errada, se não foi exatamente isso que você quis dizer, que a gente não tem uma autodeterminação em relação àquilo que eles fazem, e uma prova disso é essa interferência deles na nossa política. Tu realmente acha que isso existe, assim, no sentido tão forte de autodeterminação? Ou você acha que mais ou menos assim, né, não é que a gente não seja a gente seja dependente deles, porque a gente abriu o nosso leque de política, né? Óbvio que isso existia, como a gente conversou, a gente estava muito voltado para a América e para os Estados Unidos, mas a gente abre esse nosso leque de política externa, a gente se volta para o multilateralismo de uma maneira muito forte, e o que é que possibilita essa nossa política externa a partir de 2010. Mas eu acho que, tu acha que de repente agora a gente volta nesse perigo de voltar a ser essa, não esse capacho, né, mas essa dependência em relação a eles, porque eu acho que é mais interferência, não acho que seja uma dependência. Eu acho que, assim, para alguns setores, e isso é muito claro, por exemplo, aqui no Brasil, o Exército é dessa linha. Pensa muito nessa linha. Eu acho que a linha dominante é essa. É que, tipo, a gente tem que estar sempre na linha dos Estados Unidos, fazer o que eles estão, né, tipo, tá alinhado. É a linha de alinhamento, né? Eu acho que isso é a coisa meio que a parada dominante, a visão dominante do Exército, se eu não estiver errada, né? Mas pelo que eu já li, enfim, o ponto é mais ou menos esse. Em algum momento, pode ser que outras linhas tenham mais força no Exército e tal, mas eu acho que no momento o ponto é esse. Então, quando eu digo que a gente é dependente, não é que, tipo, o Brasil não tem força, não é uma nação soberana, assim, né? Tipo, não é que a gente é menos soberano. É que a gente... Eu acho que é um pouco das duas coisas, assim. A gente tem uma cultura de alinhamento, né? Que, enfim, forte, né? De, tipo, alinhamento com os Estados Unidos ou Europa, com alinhamento de países do norte, que é muito forte, assim. Essa coisa da síndrome de vira-lata, né? Que o pessoal gosta de falar, o brasileiro sempre acha que tipo, tudo que é feito fora é melhor do que o que está sendo feito aqui. De alguma maneira, isso é verdade, assim. Eu sinto que isso é verdade. Mas também por uma pressão que existe, né? Os caras, tipo, concentraram tanto poder no pós-Guerra Fria que ficou, assim, uma coisa absurda, assim. Tipo, era só tinha eles, né? Então, eu acho que isso potencializou muito essa questão que eu quero trazer, que é assim, eles têm lá o território deles e eles enxergam a gente como parte do quintal deles. Então, todas as ações deles são para manter isso. Ou se eles deixam a gente andar solto, provavelmente enfim, porque eles têm outras preocupações e, enfim, não está pegando. Mas, de uma maneira geral, eu não consigo lembrar de nenhum momento que a gente não tivesse alinhado com eles e eles estivessem deixando a gente andar muito solto, assim, no máximo esse momento aí, tipo, do começo dos anos 2000, né, do comecinho do século 21, que, enfim, teve esse movimento mais amplo, tal, mas fora isso, em todos os outros momentos a gente estava ali, tipo, seguindo a cartilha, né? E isso seja de maneira imposta, seja pela nossa política externa, né?
imposta que eu digo, por exemplo, com a FMI. A Argentina está sempre, né, nessa questão da FMI, porque, enfim, estão devendo dinheiro para caramba para a FMI e acabam sendo obrigados a seguir aquela cartilha de, enfim, reformas e austeridade, e essas coisas que a gente conhece, né? Então, assim, eu diria que isso é um fardo não só brasileiro, né? De, tipo, não ter essa autodeterminação. E não é que não tenha autodeterminação, é que, enfim, a gente acaba sendo muito influenciado, né, culturalmente em relação a isso, influenciado culturalmente para seguir essa linha e punido quando não, a linha não é seguida, né, de alguma maneira. Né? A gente toma aí uma instabilidade que não é interessante para o Brasil em termos econômicos, não é interessante para o Brasil em termos políticos. A gente fica nessa situação que a gente está agora, sabe? Eu acho que tudo que a gente vive até agora é resultado dessa instabilidade gerada por conta de, enfim, dessa nossa, enfim, essa nossa tentativa de fazer alguma coisa diferente, de sair da saia, debaixo da saia, assim, sabe? E eu acho que culturalmente, acho que as pessoas devem ficar meio traumatizadas, né? Até acho que talvez essa seja a linha do exército, no sentido de, tipo, não vamos fazer isso, né? Porque pô, os caras estão aí ameaçando a gente vai pegar e falar assim, não, beleza, eu vou fazer isso aí mesmo. A gente não tem nenhuma arma nuclear, vamos fazer o quê? Os caras explodir a gente é 2 passos, sei lá, sabe? Então, eu imagino que seja nesse sentido, né? Que culturalmente a gente tem esse medo de fazer uma coisa diferente, de traçar um caminho diferente. Mas é isso, assim, eu acho que também deve ter muito a ver com a nossa cultura conservadora, com a nossa cultura elitista e a coisa como põe o Gessé, né, a elite do atraso, que, enfim, né, nossa cultura escravocrata e de um grande atraso mesmo, assim. A elite não está interessada em promover nenhum tipo de desenvolvimento para o país. Ele está a fim de lucrar em cima do que a gente tem aqui, né? Que é, enfim, mão de obra barata, produto primário, basicamente, né? Não, faz sentido. Depois, realmente é um poder de polícia, né? Um big stick bem contemporâneo, bem moderno, que se talvez não tivesse essa interferência, a gente hoje não estaria na situação que a gente está hoje. Quem sabe a Dilma tivesse conseguido terminar o mandato e as coisas estivessem menos polarizadas do jeito que estão hoje. Então, faz total sentido isso que você falou. Eu não quero dizer assim, tipo, que o Brasil não é um país soberano. Eu acredito muito, eu sou uma pessoa muito nacionalista, assim, apesar do nacionalismo estar nesse momento terrível que a gente vê, né? O nacionalismo é muito consumido por um conservadorismo, assim, tremendo. E eu digo isso tanto da direita quanto da esquerda, uma coisa que eu aprendi no mestrado. Eu não sabia que a esquerda podia ser tão conservadora. Isso me deixa muito chateada porque essas pessoas geralmente são os nacionalistas. Eu me considero muito nacionalista, assim. Eu vejo nesse país um potencial incrível. A gente realmente tem de tudo para ser uma grande nação. A gente tem, tipo, 2/3 da costa do Oceano Atlântico. A gente tem, tipo, uma vastidão de recursos naturais. A gente tem universidades públicas que formam pessoas extremamente capazes. A gente tem saúde pública de, enfim, qualidade até certo ponto, né? Porque a gente sabe que a situação da saúde pública não é a melhor, mas é melhor do que não ter saúde pública definitivamente. E eu acho que todos esses fatores tornam o Brasil uma grande potência, né? Não só do ponto de vista do poder duro, do tipo, a gente tem muito minério e muita água e muita, enfim, né, madeira, porque eu acho que o ideal não é a gente acabar com o minério, com a água e com a madeira, né? Então, não dá para pensar dessa maneira. Mas, assim, a gente tem uma nação de pessoas construída com base em multiculturalidade
E isso precisa ser explorado de uma maneira melhor, né? Ao invés de suprimido, né? Que é o que acontece. Tipo, a gente não estuda a história da África e a maior parte das pessoas aqui tem sangue de africano, sabe? E faz parte da formação do nosso país. A gente come feijoada na sexta-feira, mas a gente não faz ideia do que aconteceu nos países da África de uma maneira geral, assim, sabe? Eu não sei nada de história africana, é uma vergonha. Eu sou uma internacionalista que não entende de história africana. É igual para colombiana. A gente vê o dia do índio, mas, enfim, come tapioca e não sabe de onde veio. Exatamente, é isso. E a gente é essa sociedade multicultural que não consegue explorar a multiculturalidade, né? E isso é bizarro, eu acho, que é um dos nossos impedimentos, né? Nesse, nesse contexto de, tipo, das nossas possibilidades, né? De onde a gente podia estar. Sim, sim. Eu acho Não, foi o que eu te falei. Depois, primeiro me causou um estranhamento, mas depois eu compreendi. E é realmente isso. A gente tem tanto potencial, tanta chance de tentar mudar tanta coisa, e a gente acaba se vendo refém de um poder, de um hegemon que corta as asinhas na hora que a gente tenta voar. Uma analogia desse tipo. Faz todo sentido. Eu acho que você tem toda a razão mesmo. perfeito. Eu fiquei 3 horas para explicar um negócio, você falou uma analogia. Ficou incrível. Aí, essa possibilidade fica bem expressa numa citação que você faz do Fiore, acho que é do Padua, que fala que o Brasil é o único país na região com capacidade de liderança. Tudo isso que você citou, né? Cabeça de ponte, potência média da região, não tem jeito, líder nato. Sim. E, tipo, a gente, além de ser esse país gigante, não sei o quê, a gente ainda tinha né, esse momento bom, né, que a gente estava no boom das commodities e tal. E o Brasil estava super bem economicamente, enquanto a Argentina, que em algum momento foi nosso grande competidor, né, das Américas, a Argentina, coitada, depois, desde, sei lá, Carlos Menem, a Argentina só ladeira abaixo. Infelizmente, porque você é um grande parceiro nosso, né? E eu acho que o Brasil estava num momento muito bom, assim, da política externa altiva e ativa, enfim, dos eventos, das tentativas multilaterais, esse leque que você fala de abrir o leque assim, para o internacional, a gente se metia em várias questões que, tipo, quando é que você imaginar que o Brasil ia tentar mediar um acordo nuclear com o Irã, assim, que coisa louca, com a Turquia e o Irã. Foi impensável no passado. Sim, total. E aí a gente estava nesse super momento, a gente tinha tudo para ser, e aí eu até coloco o Brasil, acho que como um estado pivô, assim, naquele momento, né, da região. Não um estado pivô no mundo, mas assim, na região, eu diria que o Brasil era super um estado pivô, assim, né? Mas é isso, a gente não pode ser estado pivô, porque tio Sam não gosta. Queria agradecer a Joana pela disponibilidade dela de estar aqui com a gente e apresentar o trabalho dela, que maravilhoso. Eu acho muito importante a gente ter essas conversas, assim, né? E gostei muito, cara. Eu não lembro se eu até falei para o Marcos, mas eu acho muito legal essa iniciativa de, tipo, criar esse bate-papo, esse podcast, enfim. É bem legal e é um modelo que está super em alta e a gente tem que difundir mesmo o que a gente está fazendo e tal. E, eventualmente, eu espero que eu possa voltar aqui entrevistando um de vocês. Quem sabe o Marcos aí, a dissertação dele. Chamar para minha banca. Não posso, porque eu não tenho doutorado, cara. Até lá, gente. Tudo é possível na minha vida. Não, em 4 anos, tu acha? Quer dizer, em 2 anos, né? Tu tem que terminar. Não. Foi muito Mas boa eu a tenho boas prosa. pessoas para dizer. Foi muito boa a prosa. Muito obrigado, Joana. Muito obrigado. O trabalho seu também foi muito bem escrito. Que bom que vocês gostaram, de verdade. Muito Obrigada bom mesmo. mesmo, parabéns, Ana, e brigadão aí pelo seu tempo, e foi sensacional, ótimo papo. Ótimo papo, gente. Sério mesmo. Muito obrigada por terem me chamado aqui.
e por terem aturado o meu blá 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 infinito. A gente escolhe a dedo as pessoas que a gente convida. Correto. Mas vamos lá, né? E se você não é inscrito no nosso canal, não perca mais tempo e se inscreva agora. E deixa o like e compartilha com a galera. Valeu, galera. Valeu. E ativa o sininho. É isso. Ativa o sininho! Você já aprendeu. Abraço. Valeu, Obrigada, gente. gente. Beijinho, tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Beijo, tchau.